Assistir a um show do Los Hermanos é algo similar a você ter agulhas de bambu enfiado embaixo da unha. Legião Urbana, os caras tocavam muito mal. Sim. E o Marcelo Bonfá, que é um baterista terrível, no pior sentido do termo. Bom, já dizia aquela frase que todo crítico musical, na verdade, é um ex-músico frustrado. Até que ponto isso é verdade, sinceramente eu não sei. Mas o fato é que Regis Tadeu, muito conhecido por sua sinceridade extrema e suas duras críticas a diversas bandas e artistas, por um acaso já foi músico e teve banda de rock lá em meados dos anos 90, como você vai ver a seguir. E na época, pelo que eu saiba, o Regis Tadeu ainda não era conhecido como crítico musical, né? Mas enfim, o nome da banda era Jaqueline, porque Jaqueline eu não sei. Mas eu sei que ele também teve outras bandas aí, só que eu não encontrei mais nada a respeito. Se por acaso você tem conhecimento de alguma, põe aqui nos comentários. E também eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link do clipe dessa banda que ele teve, tá? Aí nesse vídeo que eu vou fazer um tipo de reação, não tá o clipe completo, só tá a matéria da MTV e alguns trechos da música. Mas então vamos ver, né? Se dá pra ter uma ideia se o Regis foi um bom músico, se a banda dele era foda, se ele tem esse cacife todo aí pra ficar metendo pau em um monte de banda e um monte de músico. A gente começou tocando cover, eles estavam tocando Lou Reed e eu entrei na banda pra tocar Lou Reed. Quando a gente foi tocar os Doors, entrou o Regis, que é o baterista, e a Mônica, que é a baixista. Nos ensaios a gente tocava outras coisas, assim, então o repertório da gente surgiu depois que a gente se juntou, assim, ninguém trouxe uma música pronta antes. A gente ganhava dinheiro tocando cover, né? Com isso a gente não tá ganhando nada, mas é mais divertido, é mais legal. E você vê ele falando aí que na verdade o Regis entrou depois, né? O Regis e a menina, e depois eles passaram a trabalhar mais o som próprio. E um detalhe aí, você vê que o vocalista, né, fala que ele já ganhava uma grana tocando cover e tal. E assim, mesmo que seja tocando cover, pra ganhar dinheiro na noite tocando cover, não é tão fácil assim não, viu, cara? É muita concorrência, muita banda. Que ele falou, tocava The Doors, Lou Reed. Então eu imagino que era uma banda de classic rock. Os caras têm que tocar muito, primeiro porque eles vão permear por vários estilos. O classic rock não se restringe a só um tipo de som, né? Na verdade vai abranger vários estilos dentro do rock, né? Desde o punk rock até o progressivo, o hard rock, metal também. Então assim, há muitos estilos diferentes que eles têm que tocar em uma banda só. E então os caras têm que ser muito bom tecnicamente falando, musicalmente falando. Tem bandas covers aí da noite que os caras arrastam muito o público, tipo, só para citar algumas aí, o Rose Rock, o Almanac, que é uma banda muito antiga aí, já tá anos, mais de 20 anos aí tocando na noite, os caras vivem disso mesmo, inclusive. Mas aí é lógico, né, a intenção dos caras, pelo que ele fala aqui, era realmente passar a focar no repertório de músicas próprias, né? O repertório, ele não é linear, assim, mas ele segue uma linha básica, que é uma linha pesada, mas a gente tem uma preocupação, assim, com melodia, assim, muito importante, aliada a esse clipe. Houve uma abertura de mercado boa, assim, para esse som pesado, né? Não que as pessoas estejam fazendo som pesado visando exclusivamente a essa abertura. Agora, timidamente, vão se abrindo novas casas e vão dando oportunidade para as bandas novas, que eu acho que é uma coisa super legal e bem-vinda, né? Ó, o Regis todo garotão, cabeludão, já falava bem, hein? Ele falando, definindo mais ou menos a proposta do som da banda, eu acho que ele se expressou legal. Eu não sei se na época ele já era crítico musical, acredito que não. Eu já ouvi falar que ele já escreveu para algumas revistas aí, acho que revistas especializadas em guitarra, tipo a Cover Guitarra. Mas resumindo, galera, não sei se os caras chegaram a gravar, né, um CD oficial e tal, mas o que deu para perceber é que era um rock nacional, né, com um certo peso, né, bastante influência de punk. Para mim até lembra um pouco o Plebe Rude, né, lá dos anos 80, 90, né, do rock nacional de Brasília. E aparentemente também eles pegaram um pouco aí da onda grunge, né, já que estava nos anos 90 também, dá para sentir uma certa influência na sonoridade
de um grunge mais estilo Nirvana. Quanto ao senhor Regis Tadeu como músico, como baterista, mais especificamente falando, né? Aparentemente ele era um baterista mediano, pelo menos pelo que apresenta aí no som dessa banda. Não tinha nada de excepcional, fazia o feijão com arroz ali bem feito, né? Aquela coisa mais reta mesmo, viradas mais simples. Agora, não sei se é porque ele não tinha muito recurso técnico mesmo para tocar numa banda com som mais elaborado, ou porque a proposta da banda era essa e ele não podia mostrar muita coisa, não tinha muita liberdade, né, para realmente mostrar o que ele sabe tocar. Tem gente que fala que, na verdade, o Regis ele veste um personagem aí, né, quando ele vai fazer os vídeos dele, principalmente falando mal de alguma banda, de algum artista. E tem gente que fala que, na real, ele é chato assim mesmo, né? Fora atrás das câmeras, nos bastidores, falam que ele é meio rabugento mesmo, aquele cara exigente, reclama de tudo, musicalmente falando, né? Mas enfim, talvez realmente seja o jeito do cara, né? A personalidade dele. E querendo ou não, essa personalidade dele polêmica é que tá fazendo ele crescer cada vez mais aí no YouTube, né? Tá ficando cada vez mais conhecido. Mas de uma forma geral, eu acho sim que ele é um bom crítico, ele tem muito conhecimento musical. Eu já vi ele falando não só do rock, mas já de outros estilos, por exemplo, do pop, até do samba mais raiz, né? Já vi ele falando e ele manja mesmo. Às vezes ele é meio exagerado mesmo, falar umas besteiras, principalmente quando ele vai falar de determinada banda, que ele sabe que é banda muito hypada, que tem um público muito grande, né? Mas aí também entra a questão do engajamento, né? Ele sabe que isso daí vai gerar engajamento, que ele vai ter uma visibilidade muito grande, né? Para o canal dele no YouTube, para as páginas dele. Algumas coisas eu concordo, principalmente quando ele fala, né, dos caminhos que a música tem tomado hoje em dia, né? A música popularesca aí que toca em rádios, na mídia, de uma forma geral. Ele critica bastante, né? Porque na opinião dele está contribuindo cada vez mais para a imbecilização, né, das grandes massas. A gente vive hoje um processo de emburrecimento da população muito grande, que passa pelo fato de um jovem como ele não gostar de ler. Você vê quando você perguntou para ele, mas você lê? Ele, eu até leio. Hoje a molecada é muito pouco ligada em adquirir cultura, muito pouco ligada. Então quando você tem essa preguiça cultural, você acaba meio que exposto a uma série de sons que são muito fáceis de serem assimilados. E se você for parar para pensar, tem um fundo de verdade, né? Essa música mais popularesca da grande mídia aí, né? Dos grandes veículos de comunicação estão indo cada vez mais por um caminho que estão destituindo a música de ser uma forma de arte, uma manifestação cultural que poderia estar gerando senso crítico às pessoas, uma formação de caráter, e indo cada vez mais por um viés mercadológico da coisa, né? Pensando mais na questão do business mesmo. E para fechar, em relação ao Regis Tadeu, geralmente eu gosto bastante das participações dele em podcasts, né? Em que ele é entrevistado, porque aí você vê que ele dá opiniões mais sensatas em relação a determinados artistas, determinadas bandas. Acho que porque nesses podcasts, geralmente ele está mais centrado na entrevista em si, do que preocupado em gerar hype para os vídeos do canal dele, né? Mas é isso, põe aí nos comentários a sua opinião a respeito de Regis Tadeu, se você gosta, se você não gosta dele, se você concorda ou não com as coisas que ele fala. Obrigado por ter assistido, e já que você chegou até aqui, faz o seguinte, dá aquele like aí para me ajudar aqui no canal, já aproveita e se inscreve aí, ative as notificações. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.